já aprendi que nem todo mundo fica quando o vento muda de direção. Alguns conhecem o sorriso, mas jamais conhecem o peso de uma decisão. Por isso eu parei de buscar no mundo aquilo que só o céu pode entregar. Hoje eu conheço a força de quem ajoelha sem precisar de ninguém para testemunhar. Há batalhas que ninguém vê, escolhas que ninguém vai compreender. Mas existe um Deus que conhece cada detalhe antes mesmo de eu dizer. E quando o mundo exige pressa, eu prefiro permanecer. Porque quem anda com Deus não precisa correr para provar que vai vencer. Eu não caminho pelo que vejo, eu não vivo pelo que dizem de mim. Minha confiança tem um nome, e esse nome não muda no fim. Quem tem Deus não está sozinho, mesmo quando ninguém consegue entender. Pode faltar resposta, pode faltar certeza, mas a presença dele faz permanecer. Quem tem Deus carrega a força que o mundo nunca conseguiu explicar. Eu não preciso que todos acreditem. Se Deus acredita em mim, eu vou continuar. Julgamentos de quem nunca conheceu a guerra que eu precisei enfrentar. Mas aprendi que algumas vozes perdem força quando a gente deixa de escutar. Hoje eu não negocio minha paz para caber na opinião de alguém. Porque quem sabe para onde pertence não precisa provar nada a ninguém. Eu tenho dias difíceis, tenho perguntas sem resposta e coisas que ainda não sei explicar. Mas existe uma certeza dentro de mim que nenhuma dúvida consegue apagar. Eu sei quem me chamou pelo nome, sei em quem escolhi confiar. E enquanto houver fôlego no meu peito, minha voz não vai deixar de adorar. Eu não caminho pelo que vejo, eu não vivo pelo que dizem de mim. Minha confiança tem um nome, e esse nome não muda no fim. Quem tem Deus não está sozinho, mesmo quando ninguém consegue entender. Pode faltar resposta, pode faltar certeza, mas a presença dele faz permanecer. Quem tem Deus carrega a força que o mundo nunca conseguiu explicar. Eu não preciso que todos acreditem. Se Deus acredita em mim, eu vou continuar. Eu não preciso de plateia, não preciso de aprovação. O céu conhece minha história, Deus conhece meu coração. Se todos forem embora, eu ainda vou permanecer.
não existe vazio capaz de vencer. Quem tem Deus não está sozinho, mesmo quando ninguém consegue entender. Pode faltar resposta, pode faltar certeza, mas a presença dele faz permanecer. Quem tem Deus carrega a força que o mundo nunca conseguiu explicar. Eu não preciso que todos acreditem. Se Deus acredita em mim, eu vou continuar. Eu vou continuar. Não porque eu sei o que virá, mas porque eu sei quem está comigo. E quem tem Deus nunca está sozinho. Trouxeram a mulher marcada pela acusação, jogaram seus erros no chão diante da multidão. Cada boca carregava uma sentença na mão, mas Jesus permanecia em silêncio, olhando o coração. Disseram pela lei ela merece condenação. Queriam ver nos olhos de Cristo a mesma decisão, mas ele se abaixou e escreveu sobre o chão, enquanto o céu preparava outra resposta àquela questão. Um por um foram deixando aquele lugar, porque quem conhece a própria culpa não consegue acusar. Quando a verdade atravessa o peito sem pedir permissão, até a pedra mais pesada perde a força na mão. Que atire a primeira pedra quem nunca errou, quem nunca precisou da graça que Jesus derramou. Quem tiver as mãos limpas pode começar, mas antes de julgar, olha o que existe no seu olhar. E atire a primeira pedra quem não caiu, quem nunca chorou por algo que ninguém descobriu. Jesus não aprovou o pecado, mas ofereceu perdão e levantou quem estava caída no chão. A praça ficou vazia, o barulho se calou. Aqueles que gritavam já não estavam onde começou. Restou somente ela diante do Salvador, sem defesa, sem desculpa, frente a frente com amor. Jesus perguntou: onde estão os que te acusaram? Ela respondeu: Senhor, nenhum deles ficou. Então veio uma palavra que mudou sua direção: eu também não te condeno, siga uma nova vida em suas mãos. Talvez hoje exista alguém apontando para você, relembrando um passado que você tentou esquecer. Mas aquilo que
motivo pra reconstruir. Não carregue para sempre aquilo que Ele já perdoou. Não viva acorrentado ao que o passado deixou. Se Jesus te levantou, ninguém pode decretar que a história terminou no lugar onde você caiu. Que atire a primeira pedra, mas Jesus ficou. E quando todos apontaram o dedo, Ele escolheu levantar quem caiu. Que atire a primeira pedra quem nunca errou, quem nunca precisou da graça que Jesus derramou. Quem tiver as mãos limpas pode começar, mas antes de julgar, olha o que existe no seu olhar. Que atire a primeira pedra se nunca precisou de perdão. Mas se já caiu algum dia, estenda a mão ao seu irmão. Porque Cristo viu além da culpa e da condenação. E onde todos viram pecado, Ele enxergou restauração. A multidão foi embora, mas Jesus ficou. E quando todos apontaram o dedo, Ele escolheu levantar quem caiu. Antes do sol nascer, algumas mulheres foram ao sepulcro, levando perfumes nas mãos e o coração cheio de perguntas. Mas quando chegaram perto, encontraram a pedra removida, e aquilo que parecia encerrado começou a mudar a história. Elas procuraram entre os mortos quem estava vivo, mas o céu já tinha anunciado que o filho havia vencido. Aquele que foi colocado ali não estava mais no lugar, porque quando Deus decide agir, ninguém pode impedir seu levantar. O que parecia encerrado não terminou naquele lugar. Quando Deus escreve vida, ninguém consegue apagar. A pedra saiu do lugar, a morte não conseguiu vencer. Jesus está vivo e a esperança voltou a nascer. A pedra saiu do lugar, o impossível teve que recuar. Se Deus venceu a morte, quem pode sua mão segurar? A pedra saiu do lugar, o céu inteiro começou a cantar. O que parecia o fim era Deus fazendo tudo recomeçar. Quantas vezes nós também olhamos para aquilo que acabou,
sem perceber que Deus trabalha justamente onde ninguém mais esperou. Pensamos que algumas histórias não poderiam continuar, mas o Deus da ressurreição ainda sabe fazer recomeçar. Não importa o tamanho daquilo que parece definitivo, para Deus nenhum cenário permanece impossível. A mesma voz que chamou Lázaro para fora do sepulcro continua trazendo vida onde o homem só consegue enxergar luto. O que parecia encerrado não terminou naquele lugar. Quando Deus escreve vida, ninguém consegue apagar. A pedra saiu do lugar, a morte não conseguiu vencer. Jesus está vivo e a esperança voltou a nascer. A pedra saiu do lugar, o impossível teve que relugar. Se Deus venceu a morte, quem pode sua mão segurar? A pedra saiu do lugar, o céu inteiro começou a cantar. O que parecia o fim era Deus fazendo tudo recomeçar. A morte perdeu, Ele vive, Ele reina, o túmulo venceu. Se a pedra foi removida, não existe mais prisão. Aquele que venceu a morte também pode transformar meu coração. A pedra saiu do lugar, a morte não conseguiu vencer. Jesus está vivo e a esperança voltou a nascer. A pedra saiu do lugar, o impossível teve que recuar. Se Deus venceu a morte, ninguém sua mão pode parar. A pedra saiu do lugar e hoje eu posso declarar: Jesus está vivo para sempre e nada pode sua vitória apagar. Diante de mim havia o mar, atrás de mim vinha o temor. O povo olhava sem saber se ainda existia um caminho a seguir. De um lado o impossível, do outro a força da pressão. Mas Moisés levantou a voz e fortaleceu o coração. Não havia ponte, não havia como atravessar. Mas quando Deus ordena, até o mar aprende a recuar. O vento começou a soprar, a água começou a se mover, e aquilo que parecia impossível começou a obedecer.
Quando Deus manda avançar, não existe mar para me impedir. Se Ele está à frente, eu posso prosseguir. O mar vai se abrir, eu vou atravessar. O Deus que fez o impossível também vai me sustentar. Se não existe caminho, Ele vai criar. Se a frente está fechada, sua mão vai trabalhar. O mar vai se abrir, eu não vou recuar. Não foi minha força que me fez chegar até lá. Quando Deus ordena, até o impossível cede. Quem caminha com o Senhor não precisa viver com medo. Eu imagino aquele povo vendo a água se levantar, com o coração apertado, sem saber o que esperar. Mas Deus não precisava de estrada para cumprir sua vontade. Bastava uma palavra para transformar impossibilidade em passagem. Cada passo sobre o chão que antes estava submerso era uma prova viva de que Deus estava por perto. E quando o último passou, ninguém podia negar. O mesmo Deus que abriu o mar ainda sabe onde nos levar. Quando Deus manda avançar, não existe mar para me impedir. Se Ele está à frente, eu posso prosseguir. O mar vai se abrir, eu vou atravessar. O Deus que fez o impossível também vai me sustentar. Se não existe caminho, Ele vai criar. Se a frente está fechada, sua mão vai trabalhar. O mar vai se abrir, eu não vou recuar. Não foi minha força que me fez chegar até lá. Quando Deus ordena, até o impossível cede. Quem caminha com o Senhor não precisa viver com medo. Não olhe para o tamanho do mar, olhe para quem mandou avançar. Não conte as ondas ao seu redor, lembre-se de quem é maior. Se Deus falou, eu vou seguir. Se Ele chamou, eu vou partir. Porque o impossível não é o final. Quando Deus vivo está no controle do temporal. O mar vai se abrir, eu vou atravessar. O Deus que fez o impossível também vai me sustentar. Se não existe caminho, Ele vai criar. Se a frente está fechada, sua mão vai trabalhar. O mar vai se abrir, eu não vou recuar. O mesmo Deus de Moisés continua a operar. Se hoje você está diante de algo que parece impossível, lembre-se, para Deus nenhum mar é grande demais. Levanta a cabeça, não acabou. O mar está diante de você, mas Deus está à frente.
3 homens diante do rei, 3 vozes sem se ajoelhar. Sabiam que aquela fornalha estava pronta para queimar. O mundo dizia cedam, mas eles escolheram permanecer. Porque existe uma fé tão profunda que não aprende a se vender. A chama subiu tão alto que ninguém podia suportar. O calor daquela fornalha fazia o chão estremecer. Mas antes que o fogo tocasse aquilo que Deus guardou, uma presença apareceu onde ninguém esperou. Se Deus está comigo, eu não preciso temer. Pode aumentar o fogo, Ele não vai me deixar perecer. O fogo não vai me consumir. Se Deus está comigo, eu posso prosseguir. Pode a chama subir, pode o mundo tentar. Quem está nas mãos de Deus, ninguém pode tocar. O fogo não vai me consumir. Eu não vou me curvar só para sobreviver. Se a minha fé for colocada à prova outra vez, eu vou permanecer de pé. Eles entraram na fornalha, mas não estavam sozinhos. Deus caminhava entre eles, guardando seus caminhos. O rei olhou assustado, sem conseguir compreender. Eram 3 que haviam entrado, mas 4 ele pôde ver. Nem um fio dos seus cabelos o fogo conseguiu tocar. Nem o cheiro daquela fumaça ficou em suas roupas no ar. O que nasceu como ameaça terminou em testemunho, porque Deus transforma a fornalha em lugar de triunfo. Se Deus está comigo, eu não preciso temer. Pode aumentar o fogo, Ele não vai me deixar perecer. O fogo não vai me consumir. Se Deus está comigo, eu posso prosseguir. Pode a chama subir, pode o mundo tentar. Quem está nas mãos de Deus, ninguém pode tocar. O fogo não vai me consumir. Eu não vou me curvar só para sobreviver. Se a minha fé for colocada à prova outra vez, eu vou permanecer de pé. Não foi ausência de fogo, foi presença no meio dele. Não foi falta de perigo, foi Deus maior que o perigo. E se eu tiver que atravessar aquilo que eu nunca escolhi, eu vou lembrar daqueles homens. Deus também estará ali. O fogo não vai me consumir. Se Deus está comigo, eu posso prosseguir. Pode a chama subir, pode o mundo tentar. Quem está nas mãos de Deus, ninguém pode tocar. O fogo não vai me consumir. Minha fé não está à venda, eu não vou me render. Se Deus caminhou com eles dentro daquela fornalha, Ele também vai caminhar comigo até eu vencer. Pode vir o fogo, pode vir a pressão. Se Deus está conosco, não vamos nos curvar.
parado à beira do caminho, sem poder enxergar. Ouvia os passos da multidão, mas não podia acompanhar. Carregava no silêncio aquilo que ninguém podia ver, até ouvir que era Jesus passando, e decidiu então dizer: Jesus, filho de Davi, escuta o meu clamor. Eu não tenho ouro nem prata, só preciso do Senhor. Se a multidão me ignora, meu grito vai alcançar, porque eu sei que se tu passares, minha vida pode mudar. Mandaram que ele se calasse, tentaram impedir, mas quem espera um milagre não desiste de pedir. Quanto mais mandavam parar, mais alto ele clamou, e no meio daquela estrada, Jesus então parou. Jesus, filho de Davi, olha pra mim. Eu cheguei no meu limite, mas não quero terminar assim. Se tu disseres uma palavra, meus olhos vão se abrir. O que ninguém conseguiu fazer, tu podes conseguir. Jesus, filho de Davi, escuta minha voz. Mesmo cercado pela multidão, eu vou clamar por nós. Podem tentar me impedir, podem mandar eu me calar, mas se Jesus está passando, eu não vou deixar passar. Jesus chamou o homem e perguntou: o que queres que eu faça? Ele não pediu riqueza, nem posição, nenhuma casa. Disse: mestre, que eu possa novamente enxergar. E naquele mesmo instante começou a contemplar. A luz entrou nos seus olhos, o medo ficou para trás. A estrada que era escura recebeu um brilho de paz. Ele levantou do chão sem precisar se esconder, porque quando Cristo toca alguém, nasce um novo amanhecer. Se hoje estão dizendo: pare de acreditar, não abaixe a sua voz, continue a clamar. Talvez você não enxergue o que está por acontecer, mas quem chamou por Jesus ainda pode surpreender. Não importa quantas vozes tentem te fazer parar, não importa quantas portas pareçam não se abrir, se a esperança ainda vive dentro do seu coração, clame mais uma vez. Jesus está ouvindo a oração. Jesus, filho de Davi, olha pra mim. Eu cheguei no meu limite, mas não quero terminar assim. Se tu disseres uma palavra, meus olhos vão se abrir. O que ninguém conseguiu fazer, tu podes conseguir. Jesus, filho de Davi, eu não vou me calar. Se a multidão aumentar, mais forte eu vou clamar, porque eu sei que quando Cristo decide parar,
A noite perde a força e a luz começa a chegar. Ele começou sentado, terminou caminhando, começou sem enxergar, terminou seguindo Jesus. Porque quando a fé encontra o Salvador, até o caminho mais escuro pode ganhar nova direção. Escuta o meu clamor. Eu não tenho ouro nem prata, só preciso do Senhor. Se a multidão me ignora, meu grito vai alcançar. Porque eu sei que se tu passares, minha vida pode mudar. Mandaram que ele se calasse, tentaram impedir, mas quem espera o milagre não desiste de pedir. Quanto mais mandavam parar, mais alto ele clamou. E no meio daquela estrada, Jesus então parou. Jesus, filho de Davi, olha pra mim. Eu cheguei no meu limite, mas não quero terminar assim. Se tu disseres uma palavra, meus olhos vão se abrir. O que havia uma cruz erguida entre o céu e o chão, e sobre aquele madeiro estava o preço da salvação. Não eram apenas pregos prendendo suas mãos, era o amor enfrentando o peso de toda a condenação. O céu ficou em silêncio, a terra pareceu parar, mas ninguém compreendia o que estava prestes a se revelar. Enquanto alguns zombavam sem saber o que acontecia, Jesus entregava a própria vida para nos dar um novo dia. Naquela cruz o amor venceu. Naquela cruz o preço se pagou. O que parecia derrota aos olhos de quem via era o começo da maior vitória. Naquela cruz ele tomou o meu lugar. Naquela cruz decidiu me resgatar. Carregou o peso que eu não poderia carregar, e abriu para mim um novo jeito de recomeçar. Naquela cruz o céu tocou a terra. Naquela cruz terminou a velha guerra. Se hoje eu posso levantar minha voz e adorar, é porque naquela cruz Jesus escolheu me salvar.
não respondeu ao ódio com outra acusação. Permaneceu firme, entregando ao Pai sua missão. Cada palavra dita carregava compaixão. Mesmo diante da dor, ele ofereceu perdão. E quando tudo parecia ter chegado ao final, sua entrega revelou um amor sobrenatural. Aquele que parecia vencido estava cumprindo o plano, e a cruz que parecia vergonha se tornou o marco da esperança. Naquela cruz o amor venceu. Naquela cruz o preço se pagou. O que parecia derrota aos olhos de quem via era o começo da maior vitória. Naquela cruz ele tomou o meu lugar. Naquela cruz decidiu me resgatar. Carregou o peso que eu não poderia carregar, e abriu para mim um novo jeito de recomeçar. Naquela cruz o céu tocou a terra. Naquela cruz terminou a velha guerra. Se hoje eu posso levantar minha voz e adorar, é porque naquela cruz Jesus escolheu me salvar. Foi por amor, foi por mim, foi por todos nós. A cruz não foi o fim, a cruz foi o começo. O sangue derramado revelou seu grande preço. Naquela cruz ele tomou meu lugar. Naquela cruz decidiu me resgatar. Carregou o peso que eu não poderia carregar, e abriu para mim um novo jeito de recomeçar. Naquela cruz nasceu minha esperança. Naquela cruz renasceu minha confiança. E enquanto houver voz dentro do meu coração, eu vou cantar para Jesus, o autor da salvação. Naquela cruz ele me encontrou. Naquela cruz seu amor me salvou. Jairo saiu de casa sem saber onde chegar, com o peso de uma notícia que não queria escutar. Sua filha estava enferma, perdendo a respiração. Ele correu até Jesus, carregando uma oração. Quando encontrou o mestre,
caiu aos seus pés. Não pediu por riquezas, nem perguntou porquês. Disse: minha filha está morrendo, vem comigo, Senhor. Coloca a tua mão sobre ela e devolve o seu vigor. Mas enquanto caminhavam, alguém veio avisar: não incomode mais o mestre, sua filha acabou de passar. A notícia cortou fundo, parecia o fim. Mas Jesus olhou para Jairo e disse: não temas, crê em mim. Não acabou, ainda existe uma palavra. Quando tudo parece morto, Deus ainda trabalha. Não acabou, não entregue o coração. Se Jesus entrou na história, ainda existe solução. Não acabou, mesmo quando a notícia disser fim. Não deixe a esperança morrer dentro de ti. Jairo ouviu a morte, mas Jesus falou primeiro: não temas, somente crê. E o impossível virou verdadeiro. Chegando naquela casa, o pranto tomou o lugar. Gente chorando alto, sem esperança pra esperar. Jesus entrou no quarto e fez todos se retirarem, porque existem milagres que só a fé pode contemplar. Tomou a menina pela mão e começou a falar. E aquilo que parecia impossível começou a despertar. A pequena se levantou, a casa voltou a respirar. E quem chorava de tristeza começou a comemorar. Talvez chegou até você uma notícia dizendo acabou. Talvez alguém já tenha dito que o seu sonho terminou. Mas não confunda silêncio com ausência do Senhor, porque enquanto você espera, Deus trabalha ao seu favor. O homem pode declarar aquilo que conseguiu enxergar, mas a última palavra é de quem pode ressuscitar. Se Jesus ainda está contigo, não permita a conclusão. O que parece impossível ainda pode virar testemunho na sua mão. Não acabou, ainda existe uma palavra. Quando tudo parece morto, Deus ainda trabalha. Não acabou, não entregue o coração. Se Jesus entrou na história, ainda existe solução. Não acabou, mesmo quando a notícia disser fim. Não deixe a esperança morrer dentro de ti. Quando a porta se fechar e faltar explicação, lembre de Jairo. Jesus ainda tem a última decisão. Lucas estava chorando. Jesus entrou. A menina estava caída. Jesus a levantou.
E aquilo que parecia o fim virou o começo de um testemunho. Não acabou. Eu não preciso explicar para quem nunca esteve no meu lugar, nem convencer quem só consegue julgar aquilo que consegue enxergar. Existe uma parte da minha história que somente Deus conhece, aquela que ninguém ouviu quando o coração quase perdeu a própria voz. Eu aprendi a escolher minhas palavras e guardar aquilo que realmente importa, porque nem toda batalha merece resposta e nem toda opinião merece morada. Hoje eu sigo com a certeza de que existe algo maior cuidando de mim. E quando Deus escreve uma história, ninguém decide onde ela vai chegar ao fim. Ele conhece meu nome, conhece o meu coração, sabe onde eu quero chegar e segura minha direção. Deus conhece meu nome, conhece quem eu sou, sabe tudo que eu vivi e tudo que ainda restou. Quando ninguém me entende, Ele entende minha voz. Quando eu não sei o que fazer, Ele continua perto de nós. Deus conhece meu nome, sabe onde eu vou chegar. Não preciso de respostas para continuar. Se o mundo não enxergar aquilo que existe em mim, Deus já viu o começo e também conhece o fim. Eu não quero uma vida perfeita, quero uma vida que tenha sentido. Quero continuar inteiro mesmo, depois de tudo que tenho vivido. Quero olhar para trás um dia e reconhecer em cada escolha a mão daquele que me ensinou que a verdadeira força também pode nascer da esperança. Eu já entendi que vencer não é nunca sentir medo, é não entregar ao medo o direito de escolher os meus passos. E se hoje minha voz carrega mais verdade, é porque Deus transformou cada experiência em parte da minha identidade. Ele conhece meu nome, conhece o meu coração, sabe onde eu quero chegar e segura
o fim. Eu não sou apenas aquilo que aconteceu, sou também aquilo que Deus ainda está formando em mim. Não sou definido pela opinião de alguém. Minha identidade começa onde a presença dele vem. Deus conhece meu nome, conhece quem eu sou, sabe tudo que eu vivi e tudo que ainda restou. Quando ninguém me entende, ele entende minha voz. Quando eu não sei o que fazer, ele continua perto de nós. Deus conhece meu nome, isso basta para mim. Não preciso controlar o começo nem saber o fim. Se Deus conhece meu nome, eu posso descansar, porque quem conhece minha história sabe exatamente onde me levar. Sete dias caminhando ao redor daquela cidade, nenhuma espada levantada, somente fé e autoridade. Jericó estava fechada, ninguém conseguia entrar, mas Deus já tinha determinado que aquelas muralhas iam tombar. O povo não entendia porque precisava esperar, mas cada volta em silêncio era um passo para avançar, até chegar o grande dia que Deus havia marcado, quando o som das trombetas ecoou por todo aquele lado. Não foi força de homem, não foi arma nem poder, foi a palavra de Deus, fazendo o impossível acontecer. As muralhas vão cair quando Deus mandar avançar. Aquilo que parecia impossível vai ter que se dobrar. As muralhas vão cair, eu não preciso recuar. Se Deus me deu a ordem, eu tenho motivos para marchar. Pode ser grande aos meus olhos, pode parecer impossível vencer, mas quando Deus determina, não existe muralha que consiga permanecer. Eu também já encontrei muralhas diante de mim, coisas que pareciam dizer que minha história terminaria ali. Mas aprendi com Josué que nem sempre é hora de lutar. Há momentos em que Deus só pede para continuar. Cada passo parecia pequeno, mas fazia parte do plano. Cada volta escondia um propósito que ninguém estava enxergando. E quando chegou a hora, ninguém precisou explicar. Bastou o povo obedecer e Deus fez tudo desabar. Não foi força de homem, não foi arma nem poder, foi a palavra de Deus, fazendo o impossível acontecer.
As muralhas vão cair quando Deus mandar avançar. Aquilo que parecia impossível vai ter que se dobrar. As muralhas vão cair, eu não preciso recuar. Se Deus me deu a ordem, eu tenho motivos para marchar. Pode ser grande aos meus olhos, pode parecer impossível vencer, mas quando Deus determina, não existe muralha que consiga permanecer. Marcha mais uma vez, mesmo sem entender. Confia mais uma vez, Deus vai fazer acontecer. Quando chegar o momento, o céu vai responder, e aquilo que parecia eterno vai cair diante de você. As muralhas vão cair quando Deus mandar avançar. Aquilo que parecia impossível vai ter que se dobrar. As muralhas vão cair, eu não preciso recuar. Se Deus me deu a ordem, eu tenho motivos para marchar.